prosseguindo, então, o nosso curso, né, de certas ideias e suas consequências, hoje a gente vai estudar uma ideia que depois a gente vai ver no final, no desenvolvimento, é tão antiga quanto a própria humanidade, né? É uma coisa que tá presente na história humana desde sempre, embora ela tenha sido estudada agora mais recentemente. E já partindo para a aula, eu vou, então, orar pedindo a orientação de Deus para o nosso estudo, para a gente poder já partir para o desenvolvimento da aula. Vamos orar, então. Eu vou pedir a Deus. Senhor Deus, somos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, por todo o teu cuidado, toda a tua proteção, ó Deus, temos sentido, experimentado em nossas vidas a tua boa mão sobre nós, ó Deus, não só na saúde física, na saúde financeira, na saúde familiar, ó Deus, mas principalmente no cuidado que o Senhor tem com nossas vidas espirituais, ó Pai, que é o que realmente importa para nós, ó Deus. Pois estando bem contigo, ó Deus, em nosso relacionamento contigo, ó Pai, tudo mais caminha de acordo com a tua vontade, e nós somos gratos por isso, ó Deus. Queremos te pedir que, nesse momento, o Senhor permita que teu Santo Espírito esteja nos orientando no estudo da tua palavra, ó Deus, para que possamos desta lição extrair ensinamentos que possam nos conduzir de forma mais correta, mais agradável a Ti, ó Deus, nos nossos relacionamentos entre nós e contigo também, ó Deus. Permita ainda, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja atuando em todos os professores e todos os alunos da escola dominical, ó Deus, para que a Tua palavra seja exposta de forma fiel à Tua vontade, ó Deus, e traga alimento para o crescimento espiritual do Teu rebanho, ó Deus. Pedimos Amém. também perdão para os nossos pecados, ó Deus, e tudo isso te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aí com vocês. Tá a capa da revista aí na tela? Todo mundo consegue ver? Tudo bem. Ok, então vamos lá. Bom, a revista, essa aí nós já estamos na lição número 8, né? A de hoje é a número 8, que é a aula que vai falar sobre individualismo, né? E a lição também tem um outro subtítulo aí, né? Ela tem um título que destaca o assunto, né? E um outro subtítulo aí que é bem provocativo, né? A respeito aí do individualismo, né? E o outro? E o próximo, né? Quem liga para ele? Né? E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Antes de prosseguir, né, acho que vale a pena destacar que, quando a gente vai falar de individualismo, nós não vamos falar de alguns outros erros que estão ligados ou que podem ser confundidos com essa questão. Nós não vamos estar falando, por exemplo, de um comportamento egoísta, né, daquela pessoa que só pensa nela mesma. Ainda que ele seja uma pessoa individualista, não é sob esse conceito que nós vamos trabalhar. Né? Quando a gente vai falar de individualismo, a gente vai falar de um modo de vida, né? Uma forma de entender a vida, uma forma de lidar com a vida. Né? Não é simplesmente do erro, né, que ele gera, muitas vezes, do egoísmo, né, do egocentrismo, da pessoa se colocar como centro do universo, né, e pensar sempre que tudo gira em torno dela ou que tudo deve ser feito para o bem dela. Né? É uma forma um pouco mais complexa essa questão do individualismo, é uma posição que a gente poderia dizer até filosófica. E para começar, né, nós temos aí no slide aí dois textos básicos, né? Aliás, poderíamos colocar até mais aqui. Eu coloquei só esses dois, porque eles ilustram bem aquilo que a gente vai tentar mostrar nessa manhã. E o primeiro deles, eu até coloquei no slide, é o Mateus 22, de 36 a 40, né, que é as pessoas questionando Jesus, né, sobre qual seria o grande mandamento da lei. Né, e Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento.
este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, se a gente parar aqui nesse texto, já consegue perceber que o individualismo, né, ou aquele pensamento que, que destaca a pessoa do resto da sociedade, do resto do conjunto, do resto do grupo, não é de forma nenhuma compatível com o ensino cristão, né? Porque quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, né, a gente já deixa de ser um e passa a ser dois, né? Então é impossível que alguém possa sustentar um comportamento individualista, né, à luz da palavra de Deus. E aí a gente prossegue, né? Eu trago aí agora um conceito, né, de individualismo, né, como uma visão de vida que ela surge, ela parte, ela nasce do indivíduo, e essa pessoa, né, que ele acredita nessa visão individualista, né, ele acredita que tudo, né, está centrado nele, né, e que os seus direitos são invioláveis. É interessante essa questão, porque muitas vezes a gente tem direitos individuais e direitos coletivos, né? E aí, fazendo aí uma abordagem mais jurídica da coisa, né? E o individualista pensa que, né, o direito individual, né, ou aqueles direitos dele, devem prevalecer até mesmo sobre os interesses de toda uma coletividade, né? E aí o individualismo tem outros elementos, né, que enfatizam a capacidade e os direitos do indivíduo, como tende a um entendimento não bíblico de diversos aspectos da vida. Ou seja, o posicionamento da pessoa que defende essa visão de vida individualista, ela vai se chocar em vários pontos com o ensino bíblico, né? E aí eu coloco embaixo, destacado aí, né, que o comportamento individualista sempre esteve presente na história humana. Se a gente voltar um pouco na questão da história humana, a gente vai ver que isso já está presente desde lá do início da trajetória humana, né? Desde lá dos nossos primeiros pais, né? Que estavam pensando em si mesmos, né? Nos seus benefícios, nos seus interesses para se relacionar com Deus. Mas o individualismo, apesar de ser algo que sempre esteve ligado ao ser humano, ele começou a ser mais esclarecido durante o período da história humana que foi chamado de Renascimento, né? Foi uma época uma forma de vida, né? Uma visão de vida que surgiu na Itália, lá pelo século XV, e se propagou por toda a Europa. Olha só, o slide seguinte esclarece bem isso, né? Por que eles chamavam essa época de Renascimento? Porque foi um período em que surgiu um movimento que procurou fazer renascer a cultura e a arte da Grécia e da Roma antigas. E por que isso? Porque a gente sabe que no desenvolvimento da história humana, né, a partir principalmente do Império Romano e do momento em que o cristianismo acabou se impondo como a religião oficial do Estado, a igreja passou a ter um forte papel, né, de condução da vida das pessoas. Olha só nesse quadro aí das transformações culturais, aqui na época da Idade Média, né, que é o período anterior, o que a gente tinha aí, né? O homem como um ser submisso e pecador. Deus era a única fonte de conhecimento verdadeiro. E a gente tinha um domínio cultural da igreja, que naquela época, né, ainda era uma igreja única, né, é anterior à Reforma Protestante,
né? Então, a gente pode dizer aí que, né, que a cultura da Igreja Católica era a dominante, né? E ela acabou impondo a sua forma de ver o mundo, inclusive na questão da cultura, né? Por isso é que, com o surgimento do Renascimento, né, começam a se questionar esse poder, esse domínio da igreja, né, na vida das pessoas. E aí surge esse renascimento, né, o renascimento da busca, né, o resgate da arte grega e romana antigas. E aí começa a mudar o pensamento das pessoas, né? O homem deixa de ser submisso e pecador e passa a ser o centro das atenções, né? Eles começam a pensar que o homem não é só pecador, mas ele é uma criação divina, né? Perfeita e dotado de razão, né? E aí o ensino, o conhecimento deixa de ser buscado na igreja, né? Em Deus, e começa a desenvolver o estudo, né? Da própria natureza como fonte de conhecimento. E aí começa a recuperar aquela cultura clássica. E isso leva ao quê? Antes, na época da Idade Média, né, nós tínhamos uma concepção teocêntrica do mundo, ou seja, Deus era o centro do mundo. Né? Tudo aquilo que estava ligado a Deus dominava a vida das pessoas. E a partir desse renascimento, né, nós passamos a ter aí uma concepção antropocêntrica do mundo, ou seja, né, Deus é colocado de lado e o homem passa a ser, né, o centro das atenções, o centro dos estudos, a vida passa a girar em redor daquilo que interessa ao homem. E é nesse momento, né, que começa a se definir esse pensamento individualista. Por quê? Olha só, nesse momento da história humana, começa a se desenvolver essas teorias, né? Antropocentrismo, o racionalismo, ou seja, né, o uso da razão, né, a questão sobrenatural deixa de ter a sua importância e o homem começa a, a só aceitar aquilo que a razão pudesse compreender ou explicar. Né? Volta-se a valorização da antiguidade clássica, começa-se a se falar no cientificismo, ou seja, né, o valor, começa a se dar muito valor à ciência, aos estudos, àquilo que se consegue demonstrar de uma forma empírica, né, com experimentos, com comprovação mesmo. Tudo aquilo que não pudesse ser comprovado pela ciência, as pessoas começavam a descartar, né? É uma coisa que a gente tem visto muito nesses últimos dias, né? As pessoas estão falando aí muito na questão da ciência, né? Todos aqueles que acabam, de alguma forma ou outra, pensando que existe alguma coisa além da ciência, são chamados agora de negacionistas, né? É coisa que ainda continua presente nos nossos dias. E nessa época surgiu, então, né, essa questão do individualismo, quase como consequência de todas essas outras questões, né, de se colocar o homem no centro do mundo, de se aplicar a razão a tudo, de se buscar o conhecimento científico, né? E aí o homem começa a se achar o centro do universo, né? O centro de todas as coisas, e começa a se desenvolver a ideia de que tudo gira em torno do ser humano e que todas as coisas estão ali para garantir os seus direitos, né? Aí tem algumas colocações aqui: durante toda a Idade Média, Deus era o centro do universo, né? A partir daí ele é colocado de lado. Então surge essa visão individualista, né? De que é um conceito político, moral e social, né? Então ele envolve várias ênfases da vida do ser humano, né? E aí tem o que ideia? A afirmação e a liberdade do indivíduo frente a um grupo, à sociedade e ao Estado. Ou seja, tudo aquilo que é coletivo passa a se submeter ao interesse pessoal de alguém, né? Então, toda a sociedade, toda a coletividade e até mesmo o Estado, né, o governo, teria como função assegurar os direitos do indivíduo. E por que isso? Uma das coisas é que o homem do Renascimento começou a perceber a questão da competição,
da busca do lucro, daquilo, né, do seu desenvolvimento pessoal, e aí, por conta disso, ele é, então, levado a pensar que tudo deve ser garantido para que ele alcance seus objetivos, né? E aí a gente tem essa última colocação aí, né? A ideia do homem como centro do universo, que usufrui de autonomia do espírito, liberdade da razão e exercício da vontade, é central na passagem do mundo medieval ao mundo moderno. E aí a gente tem, né, como consequência até desse novo pensamento, a própria Revolução Francesa, né, em que questionou lá o poder do rei, né, o autoritarismo e todas as formas de controle, né, da monarquia, do Estado sobre as pessoas. Agora, o próximo slide, eu estou falando as 5 características marcantes do pensamento, né, da cultura renascentista. O que eles pensavam naquela época, né? Olha só, eu já falei de várias delas anteriormente, né? Racionalismo, ou seja, a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento, né? E tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência, né? Nada do que não pudesse ser explicado pela razão e pela ciência passou a ser aceito, né? Por isso até que a religião, né, o conhecimento de Deus, acabou sendo deixado de lado, né? O cientificismo, que eu já falei também, né, que todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica, coisa que nós temos visto, né, bem agora nesses últimos dias aí de pandemia, né? Outra coisa, né, o individualismo, né, que o ser humano buscava afirmar sua própria personalidade, mostrar seu talento, atingir a fama e satisfazer suas ambições, através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. É aquilo que eu já falei, né? Toda a sociedade, o governo, o conjunto das pessoas deveria ser utilizado para satisfazer os interesses do eu, né? da pessoa individual. Né? Foi o antropocentrismo, né? que o Deus é colocado de lado e o homem é posto como, né, centro do universo, né, a suprema criação de Deus. E, por fim, esse classicismo, né, que é que os artistas buscavam a inspiração na antiguidade clássica greco-romana para fazer suas obras. E é dessa época, né, esse quadro famosíssimo, né, talvez a pintura mais famosa da história, né, a Mona Lisa, né, La Gioconda, pintada por Leonardo da Vinci, que é dessa época aí, né, dessa nova visão. Leonardo da Vinci foi um dos gênios dessa época, né? Tem uma série de obras dele que bem ilustram, né, o pensamento, essa nova visão de vida que surgiu a partir do Renascimento. Bom, tá dando para entender aí essa questão? Como que o individualismo surgiu ou foi, né, percebido Agora tomando proteína. Tá lá? Comendo fácil todo dia. Olha aí, ó. E aí? Aí eu achei. Marcelo, eu ativei o seu som. Eu mudei você, Marcelo, sem querer. Mas é ela que fez cara com. Marcelo. Então, essa é a história também, né? Marcelo, eu mudei você sem querer, Marcelo. Esse daqui não, né? Marcelo, nós não estamos te ouvindo. Foi. Está mutado, seu. Eu que mutei. Isso, aí. Voltou? Voltou. Ô, Marcelo, eu tentei mutar a Gisele, porque o som da Gisele está captando aí, e fica o alerta aí para todos os irmãos, né? Que se tiver com o som aberto, pega o som da sala inteira. Eu consegui mutar ela agora, mas sem querer eu cliquei em você e mutei você. Ah, tá. Ok. Não, é porque eu estava aqui tentando ver o que eu tinha apertado para... Não, foi eu sem querer aqui. Ah, tá. Desculpa. Não, ok. Não, só não percebi onde foi que eu parei. 30 segundos no máximo. Entendi aí a comparação da Mona Lisa e Leonardo da Vinci, pegando o que você falou. Isso. Ok, então eu vou aproveitar aqui e já vou pular aqui algumas coisas. Bom, o que é o individualismo, né? Em princípio,
ele se coloca contra qualquer forma de autoridade ou de controle coercitivo sobre os indivíduos, né? Coloca-se em total oposição ao coletivismo no que concerne à propriedade. Isso diz muito, né? Por quê? Né? O pensamento individualista, ele não aceita nenhum tipo de controle sobre a vida do ser humano, né? Ele começa a questionar todos os poderes, inclusive do Estado, né? E aí tem essa questão, né, do coletivismo, né, de oposição aberta ao coletivismo, inclusive no que concerne à propriedade. E essa é uma discussão que a gente tem visto, ela prevalece até hoje, né? Quando a gente vê as posições aí que algumas pessoas defendem, né? Principalmente o socialismo, o comunismo, né? De que na questão da propriedade coletiva, né? De tudo pertencer ao Estado e do Estado ser o gestor de todos os bens da coletividade. E o individualismo tem esse questionamento, né? De nunca aceitar essa questão da coletivização, principalmente da propriedade. Mas o individualista, apesar dele pensar que ele é o centro do universo, ele consegue viver dentro da sociedade e até mesmo dentro de organizações, né, que têm o indivíduo como valor básico, né? Ele vive ali, ele convive, né, na sociedade, mas ele sempre pensa que tudo ali deve ser voltado para o seu bem, né? Então, é uma busca, né? É uma troca. Ele convive nesse meio, convive na sociedade, convive no coletivo, né? Mas sempre questionando, né, o direcionamento das ações que não sejam aquelas que visem garantir os seus interesses. E essa visão individualista, em que pese ela tenha surgido lá no século XV, XVI, ela permanece presente no comportamento humano até hoje, né? Olha só, o próximo slide eu vou mostrar para vocês uma frase que eu tirei de um site que estava falando da visão individualista atual. Olha só o que ele coloca aí, ó. Pátria, família, religião, classe, sindicato, partido, imprensa, bom gosto, orientação sexual, não tem mais jeito. A fragmentação do mundo é um processo tão forte quanto o estilhaçar das identidades, entendidas como pacotes prontos e acabados. Ao indivíduo moderno só cabe construir e reconstruir incessantemente a própria identidade, exercendo a sua liberdade diante das escolhas possíveis, virtualmente todas. Ou seja, quando a gente fala, né, nessa visão de mundo que nós estamos convivendo hoje em dia, né, ela é uma expressão forte do individualismo, ou seja, não existe mais um interesse coletivo a ser construído. Tudo gira, ou deveria girar, em torno do pensamento individual, né? Eu é que escolho os meus caminhos, eu é que escolho, né, como eu vou viver, e aí a gente vê, a minha religião sou eu que escolho, né, meu partido, até mesmo a questão da orientação sexual, cada um tem a sua. Não existe mais um modelo ou padrão, né? É tudo uma coisa individual, tudo voltado para satisfazer o interesse individual, né? E isso, tem alguma coisa... como a gente encaixa essa visão na questão bíblica, né? O que a gente pode falar desse tipo de pensamento, né? Contrapondo ele ao ensino bíblico. É o que a gente vai passar a tentar mostrar agora, né? O que o individualismo ele indica, né? Ele indica o seguinte: eu olho para o outro a partir de mim. Ou seja, eu começo a ver o mundo como se ele estivesse realmente girando em torno de mim. Todas as demais questões, elas só têm algum valor e elas só podem ser
analisadas, avaliadas, valoradas de acordo com aquilo que eu penso, né? E olha só, o individualista pratica o egocentrismo olhando para si e entendendo a necessidade do outro a partir de sua própria. Ou seja, quando eu olho para o próximo, eu estou buscando ali, se eu atendo o interesse dele, um desejo dele, eu faço isso buscando ganhar alguma coisa. Olha só essa frase que está destacada em azul aí, ó. Quero algo, então, o outro também. Posso dar ao outro para que ele dê o que eu desejo. Quando eu estava estudando a lição, eu até anotei na página da revista lá, né? Ou seja, isso é uma troca, né? Eu só estou preocupado com o próximo porque se eu atendê-lo, eu o faço esperando que ele me conceda alguma coisa em troca. A frase seguinte esclarece bem isso, né? Não há um senso de dever para com o outro, nem mesmo uma motivação amorosa, a não ser o amor por si próprio. Ou seja, tudo aquilo que o individualista faz, ele faz pensando em alcançar algum benefício, né? Eu atendo ao próximo, mas pensando em tirar dele, ou tirar dessa ação, ou tirar desse esforço que eu fiz, algum benefício, né? Não tem nenhuma relação de amor, né? A motivação é sempre aquilo que pode se voltar para mim. E como que deve ser a nossa visão em relação a isso, né? Como que nós temos que olhar para o nosso próximo? É o que a gente vai ver agora nesse próximo slide, né? Como que é a visão do outro a partir de Deus? Como que Deus nos orienta a olhar para o próximo, né? Ainda que as coisas corretas possam vir da ideia de que possa entender melhor o outro a partir de minhas próprias necessidades, isso não é suficiente para o evangelho. Sempre que nossas necessidades estiverem em níveis e situações distintas das do outro, eu terei dificuldade de usar as minhas individualidades para entender o próximo, né? Quando eu ponho o outro aí, a gente pensa no próximo, né? Sempre que a gente vai tentar ajudar o próximo, olhando especificamente para as nossas necessidades, a gente pode encontrar uma grande dificuldade de exercer o verdadeiro amor. A revista tem um exemplo que eu vou mostrar para vocês, que eu vou falar para vocês. Eu vou ler aqui. Olha só que exemplo interessante esse. Esclarece bem isso que eu estou falando, que muitas vezes, quando nós vamos nos relacionar com o próximo, olhando só aquilo que é o nosso cotidiano, a nossa vida, a gente pode ter alguma dificuldade. Olha que interessante essa situação. Um rapaz jovem, de família abastada, ou seja, alguém que tem um padrão de vida bem elevado, né? Ele sai para evangelizar na sua cidade, né? Então, a gente tem aqui a ideia assim, de alguém, um jovem, que é de uma família que tem bastantes recursos, mas que é uma pessoa atenta, né, à voz de Deus, e ele sai para evangelizar na cidade. E nessa ação, um homem lhe pede dinheiro. Ele encontra com uma pessoa, um morador de rua, que lhe pede dinheiro. Qual que é a resposta desse jovem, né? Ele fala, ó, vai orar, vai pedir a Deus, que Deus vai te encaminhar, vai te satisfazer as suas necessidades. O que o homem responde para ele? Que de oração ele está cheio, ele tem fome, né? E aí o que a gente pode? O jovem de família rica não consegue entender o que é passar fome, não é? Ele não consegue ter essa visão, isso não faz parte da realidade dele, né? O que é passar fome, o que é não ter nem um centavo para comprar 1 litro de leite para o filho, para comprar 1 quilo de arroz, né? Então, assim, na experiência do jovem, o que ele falou nem é errado, né? Na verdade, é Deus que supre tudo, né? A gente tem que buscar as nossas coisas primeiro em Deus.
mas a falta de experiência, né? A falta de vivência desse jovem, né? de que vem de uma família que tem bastantes recursos, impede que ele possa compreender qual é a verdadeira necessidade do próximo, né? Não adianta falar para quem tem fome, vai orar, né? Se você não sacia a fome dele, né? Então, nem sempre a experiência individual atinge plenamente o objetivo do Evangelho. É isso que estava naquela frase que eu estava mostrando para vocês, né? De que... Fala de volta aqui. Aqui, ó. Né? Sempre que nossas necessidades estiverem em níveis e situações distintas das do outro, eu terei dificuldade de usar minhas individualidades para entender, né? Aí a gente tem que pensar, o nosso referencial é sempre Deus, né? A gente não pode olhar para o próximo, né, mesmo que seja na pregação do Evangelho, né, e olhar para a nossa própria individualidade, né? A gente não vai conseguir fazer uma pregação, uma exposição ou um testemunho eficaz da palavra se a gente for focar apenas na nossa individualidade, né? E como que deve ser a nossa visão a partir do foco em Deus? Eu queria convidar vocês aí para abrirem as Bíblias em Levíticos, capítulo 19. Se alguém pudesse fazer a leitura. Levíticos 19, dos versículos 9 a 18. Pode ler? Pode ler. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás aos pobres e aos estrangeiros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo, nem jurareis falso pelo teu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o Senhor, temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que passagem interessante, né? Dos versículos 9 até o 18a, nós temos aí uma série de regras, né, que Deus estabelece para o atendimento da necessidade do outro, do próximo, né, por alimento, né, e também, né, proibindo, né, qualquer tipo de incentivo aos sentimentos hostis contra o próximo, né? Interessante que aí na parte final do versículo B, a gente vai ver qual era a motivação dessa lei, né? Olha só o que está escrito lá. Mas
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos orienta a fazer em relação ao próximo, né? E aqui no contexto da passagem, né? Deus criando regras para o seu povo durante, né, a peregrinação no deserto e como preparação para a entrada na Terra Prometida, né? Do cuidado de todas aquelas regras que deveriam ser observadas para garantir o sustento daqueles que não tinham, né? Que não tinham como se utilizar a terra, né, que não tinham um pedaço de terra, que não tinham nada para garantir o seu sustento, né, deveria ser observado por eles, mas com base no quê? Com base no amor ao próximo, né? E esse também foi o ensino de Jesus, né? Por que disso? O que Jesus nos mostrou? Né, que o próximo tem seu valor, por quê? Porque ele também foi criado à imagem de Deus, né? Então, se a gente pensar num modo aí, entre aspas, né, de individualismo bíblico, seria para ver o outro na sua própria necessidade e atendê-lo com liberalidade, né? Vendo nele a imagem do próprio Deus, né? Obediência à própria determinação do Senhor nosso Deus, né? De que o amor ao próximo, né? Como próximo, como imagem de Deus, né? Deve ser alvo de toda a nossa liberalidade, né? Jesus nos ensinou a fazer aos outros o que desejamos que seja feito a nós mesmos, ou seja, voltando àquela ideia, né, do individualismo bíblico, né, se eu estou preocupado comigo mesmo, eu devo tratar o próximo da mesma forma que eu gostaria, né, que as pessoas me tratassem, né? Tá lá em Mateus 7:12, né? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, né, novamente aí entre aspas, né, individualismo bíblico, ou seja, é tratar o próximo, né, da mesma forma que eu espero que eu seja tratado, né? Mas é interessante que esse parâmetro que está sendo apresentado por Jesus aí não está vinculado a eu fazer alguma coisa esperando alguma outra coisa em troca. Não, na verdade, né, isso de fazer ao próximo o que eu quero que seja feito para mim, não é uma troca, mas é sim o próprio ato de amor, né? Não esperando que, em atendendo a necessidade de alguém, eu tenha as minhas necessidades atendidas, né? Na verdade, é mais o cumprimento, né, de amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não é uma busca, não é uma troca que nós fazemos com Deus, né? Eu ofereço ao próximo alguma coisa, né? Mas pensando lá na frente em que essa oferta se transforme em benefícios para mim, né? Na verdade, é para amar ao próximo por conta daquilo que Deus fez por nós antes, né? Que nos amou a ponto de providenciar o sacrifício de seu próprio filho para que a gente pudesse pagar a nossa dívida de morte com ele, né? Sermos resgatados do pecado, né? E transmitindo esse amor que nós recebemos ao nosso próximo, né? Novamente, né, eu destaco aqui aquela passagem, né, de Mateus 22, 36 a 40, que nós lemos no início, né? Qual é, né, o primeiro mandamento, que é amarás ao Senhor teu Deus, né? E o segundo mandamento, é amarás ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, esses dois mandamentos, né, resumem toda a lei, o desejo, né, a ordem de Deus em relação ao ser humano, né? Tá dando para entender aí a ideia, como que o individualismo se choca, né, com o ensino bíblico, principalmente nessa
a parte aí do indivíduo olhando para o seu próximo, né? Como que ele se comporta, como que ele... o pensamento individualista não encontra nenhum tipo de respaldo na ordem, né? Na orientação que vem de Deus na sua palavra, né? Enquanto o individualista faz tudo aquilo que ele faz, ele busca alcançar alguma retribuição, algum benefício, algum lucro, alguma satisfação posterior. O cristão que segue o ensino da palavra de Deus, ele age em benefício do próximo apenas por amor, sem nada esperar, porque também ele assim foi tratado por Deus, né? Ele não merecia nada, ele não tinha nada, e Deus veio e o atendeu. Mas também nós temos a visão do individualista em relação à sociedade como um todo, né? Ou seja, o individualista, ele questiona todo e qualquer tipo de autoridade. Quando eu falo questiona, no sentido de se posicionar assim. O individualista pensa que o governo está lá para garantir os seus direitos, não é para gerir a coisa coletiva, né? Todas as autoridades existem para garantir os seus direitos individuais. Então, ele se opõe a toda forma de autoridade, né? Ou qualquer tipo de controle do Estado sobre o indivíduo. O Estado está lá apenas para assegurar que os seus direitos possam ser exercidos. Ele não aceita, né, qualquer tipo de intromissão do governo quanto às suas questões pessoais, como ele deve agir em relação à sociedade, né? Ou seja, é um pensamento que também continua muito em voga no nosso dia a dia, né? Ninguém quer se submeter ao controle do Estado, ao controle das autoridades, dos governos, né? Todo mundo questiona qualquer ação do governo quando ele tenta interferir na vida das pessoas. E aí surge a questão de que também esse tipo de pensamento ele se choca frontalmente com o ensino da palavra de Deus, né? Por quê? Porque todas as autoridades, elas são constituídas pelo próprio Deus. Olha só o que Paulo fala lá em Romanos 13:1. Alguém pode ler, por favor? Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha só, né? Todas as autoridades foram instituídas por Deus. Aí a gente pode falar, mas hoje a gente tem governos ilegítimos, né, dirigentes ilegítimos, né, governantes que chegaram ao poder de forma espúria, que abusaram do seu poder para chegar naquilo, né? Paulo talvez não tivesse essa ideia quando escreveu essa orientação para os cristãos que moravam em Roma. Porém, né, quando Paulo escreveu essa carta aos cristãos de Roma, o imperador era Nero, que a gente sabe quem foi, né? O mesmo que colocou fogo em Roma e tentou pôr a culpa, né, desse incêndio criminoso nos cristãos. O imperador anterior a Nero era Cláudio, que também expulsou os judeus e os judeus cristãos de Roma por causa das brigas a respeito de Jesus. O próprio Paulo havia sido preso várias vezes pelas autoridades romanas e também pelas autoridades judaicas por ser cristão. Ou seja, quando ele escreve essa orientação aos cristãos de Roma, ele tem em vista também, né, as autoridades que a gente poderia chamar do mal, né? Todas as autoridades com quem ele havia convivido, né,
acabavam sendo desleais, injustas, perseguidoras, né? Todas elas tinham, né, determinações bastante questionáveis, né? Os cristãos estavam sendo, né, perseguidos em vários, né, das cidades, em vários dos estados daquela época, né? Então, e isso ocorria com a autorização, né, com o incentivo dos próprios governantes da época. Então, quando Paulo diz para os cristãos que eles devem respeitar as autoridades, ele não estava pensando apenas naquelas que foram instituídas de forma correta, que se comportavam de forma correta, que respeitavam o próprio Deus, né, nos seus atos, né? Mas mesmo essas que assim não agem, devem ser respeitados pelos cristãos. Jesus mesmo falou, né, a César o que é de César, né? Então, o cristão deve respeitar as autoridades, né? E aguardar em Deus, né, a realização de sua justiça quando os governantes não são justos nas suas ordens, nas suas ações, né, nos seus procedimentos, principalmente em relação ao exercício da fé cristã. Isso pode gerar uma série de questionamentos, né, da gente poder até querer discutir até que ponto, né, o cumprimento dessa ordem, dessa orientação de Paulo deve ser levado ao pé da letra, mas não é esse o objetivo da aula, né? Aqui é para a gente tentar mostrar, né, que não é cabível ao cristão o questionamento, né, ou a divergência com as autoridades, como fazem aqueles individualistas, né, que questionam a própria autoridade delas, a própria ação delas, quando não fazem aquilo que os beneficia, né? A autoridade, qualquer pessoa que esteja investido num cargo de autoridade, que tenha poder de comandar, de governar, ela está ali por decisão do próprio Deus, né? É o próprio Deus que a colocou ali e a colocou com um objetivo. Muitas vezes a gente acaba nem conseguindo compreender qual é a vontade de Deus que está sendo executada por meio daquela autoridade ou por meio de alguém que é colocado num cargo, mas nós sabemos pela palavra de Deus, né, que se ela está ali, né, ela está ali porque foi Deus quem permitiu que ela alcançasse esse cargo. Sendo assim, né, a autoridade não serve para atuar em favor dos indivíduos, né, mas para Deus exercer por meio dela seu próprio governo, escolhendo quem governa, inclusive, né? Portanto, a existência da autoridade não é uma garantia individual, ou seja, a autoridade não está ali para atender às nossas necessidades, ou os nossos desejos, ou as nossas expectativas do ponto de vista individual, mas é uma demonstração do controle do próprio Deus, né, que reflete em benefícios a indivíduos e à coletividade. Ou seja, né, o governante está ali para agir, né, em benefício não só individual, mas de toda a coletividade, exercendo ou executando a vontade de Deus. E mesmo quando ele não a executa, ele está ali por permissão do nosso Deus. Alguma dúvida a respeito disso? Alguma colocação? Não é dúvida, né? Mas é uma coisa assim que a gente realmente às vezes fica preocupado quando vejo algumas boas coisas que as nossas autoridades fazem, né? E a gente pensa, gente, mas ele foi colocado lá por Deus. É difícil para a gente, às vezes, aceitar, né, Marcelo? Não, é muito, né? Por isso que eu até falo. Tanta corrupção, tanta coisa que a gente vê que os nossos, principalmente as autoridades políticas, né? Eu estou falando isso na política, né? É errado. Então, mas vamos pensar que isso sempre foi assim, né? Deus sempre usou. Só a gente lembrar da época Saul, né? do Velho Testamento, né? Quando os judeus eram
eram castigados por Deus. Né? Como que ele fazia isso? Né? Normalmente, né, na maior parte das vezes, quando o castigo tinha que ser mais severo, era por meio, né, de outros povos, né, né, em que eles eram submetidos, né, ao controle de imperadores, de reis injustos, pagãos, muitas vezes que acabavam se a gente for pensar mesmo na época né, da Babilônia, né, em que os judeus foram retirados de sua terra e levados como cativos para a Babilônia, né, e que o imperador entra e destrói o templo, né? Ou seja, né, Deus sempre usou, né, a autoridade, a força da autoridade para conduzir a história, né? Ora para alguma coisa boa, né? Como a gente vê lá mesmo nessa mesma época, né, em que Ciro permite o retorno dos judeus a Jerusalém para a reconstrução do templo, né? Então, assim, Deus está sempre utilizando as autoridades na execução dos seus planos. Algumas vezes de forma a castigar e outras vezes de forma mesmo a beneficiar o povo, né? É que a gente tem a tendência de prestar mais atenção naquilo que é ruim, naquilo que não é bom, né, na nossa visão. É nosso individualismo, né? Nós estamos querendo olhar para nós, nosso individualismo, né? A gente acaba julgando as coisas do nosso ponto de vista, né? Aqui no Brasil isso acontece muito, né? Tem um governo, tem sempre alguém que acaba ganhando com aquela forma de condução do governo, né? Outros acabam perdendo. Então, aquele que está ganhando fala, mas esse governo é muito bom, né? O outro que não tá sendo beneficiado pelas ações daquele governo fala, esse governo é horrível, né? Mas muitas vezes é um julgamento que acaba sendo enviesado, né? A gente olha de acordo com a nossa perspectiva. Se é bom para mim, é um bom governo. Ainda que, né, essas ações desse governo não se transformem, né, em ganhos para toda a coletividade. Mas se eu estou sendo beneficiado, né, é um bom governo. Né? O julgamento é sempre do ponto de vista individual. Né? A gente tem essa tendência. Por isso que eu falei, né, que a questão do individualismo está presente na história humana desde seus primórdios. Né? O homem sempre foi guiado por aquilo que agrada, né? Aquilo que beneficia a si. Né? Raramente a gente consegue fazer um julgamento isento, pensando muito mais no coletivo do que propriamente no individual. Né? É uma tendência do ser humano. Né? E olha só, isso remete ao próximo tópico, né? Do indivíduo em relação à coletividade. Né? E isso a gente tem muito, inclusive na igreja, né? Que foi o objeto desse ensino de Paulo, lá em Romanos 15, né? Eu coloquei de 1 a 2, mas é de 1 a 3. Olha só o que Paulo orienta aos cristãos de Roma lá. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ou seja, muitas vezes, isso falando de igreja, a gente acaba enfrentando problemas, enfrentando dificuldades por conta de algumas pessoas que são mais fracas na fé, né? O que isso gera? Gera comportamentos equivocados, gera questionamento de comportamentos corretos, né? Isso acaba sendo um problema para todo mundo, né? E muitas vezes é difícil lidar, né? Aqueles que são mais fortes, é difícil lidar com a fraqueza dos mais fracos, né? Muitas vezes isso não a pessoa não consegue compreender, né, como os fracos agem como fracos.
né? E aí o apóstolo Paulo está nos ensinando, né, que o forte, então, deve suportar a fraqueza dos fracos. E por que isso? Porque isso traz edificação para o corpo de Cristo, né? É um mais forte partindo em auxílio do mais fraco, né? E não questionando, não excluindo o mais fraco, né? Muitas vezes isso dá trabalho, né? Muitas vezes isso gera uma situação de desagrado àqueles que são mais fortes, né? Mas a própria fortaleza da fé, né, ela tem que atuar de forma a permitir, né, que nós suportemos as fraquezas dos mais fracos, né? Como nós fazemos isso? Muitas vezes é nos rebaixando ao nível do mais fraco. Por quê? Porque com isso a gente consegue edificar de uma forma mais eficiente o corpo de Cristo, né? E aí nós seguimos o exemplo de Jesus, né, que não buscou agradar a si mesmo, né, mas acabou levando, né, sobre si, né, toda a culpa pelos nossos pecados. Ou seja, ele que não tinha nenhum pecado, acabou recebendo sobre si, né, toda a carga do nosso pecado. Ou seja, o próprio Deus, em toda a sua perfeição, né, acabou descendo ao nível dos fracos, né, para que os fracos pudessem ser salvos, né? Então, é esse o ensino da Escritura, né, a respeito do que a gente poderia novamente chamar de, entre aspas, né, individualismo bíblico, né? Ou seja, nós temos que suportar, né, a fraqueza dos fracos, né? Por que isso? Porque a Escritura, ela não tem nada contra as nossas escolhas pessoais, né? Ela sempre coloca o indivíduo em sua relação com o todo, né? A gente, quando faz as nossas escolhas, não há nenhum problema em a gente fazer escolha daquilo que é melhor para a gente, né? No entanto, Paulo, né, nessa passagem que nós lemos ali, né, exortou os cristãos a suportarem os mais fracos, né, evitando atitudes que visassem unicamente o próprio agrado. Ou seja, em vez de pensarem em si mesmo, né, o apóstolo Paulo desejava que os irmãos pensassem naquilo que edifica o próximo, né, citando Jesus como exemplo. E aí a gente pode até destacar essa frase que está em amarelo aí, né? A mutualidade deve ser o modo de agir comum da igreja. O que Marcelo, é... não está aparecendo para nós, não está compartilhando para nós. Não? Não. Oi. Perdão, deixa eu mandar de novo aqui, fazer a... Voltou a aparecer? Voltou a aparecer, só que está na capa da revista. Tá, eu vou... É porque eu tive que sair e voltar. Deixa eu alcançar novamente lá o... Olha, eu garanto para vocês que eu não mexi em nada. Está muito estável esse Zoom, né? Teve uma hora que você saiu e depois você não apareceu mais. É estranho, né? Porque eu não encostei em nada aqui. Deve ter sido alguma queda do... Bom, acho que é esse aqui que eu estava falando. Isso, né? Dá para ver agora? Dá. A mutualidade deve ser o modo de agir comum da igreja. Mutualidade aí tem a ideia de reciprocidade, mas não é naquele sentido de reciprocidade, no sentido de troca, né? Que eu faço alguma coisa esperando algum benefício. Na verdade, a ideia aqui é exatamente aquilo que Paulo fala lá, né? Eu abro mão da minha posição, né, para edificar o corpo de Cristo, né? Como Jesus fez, né? Ele abriu mão da sua divindade, assumiu a forma humana, né? E com isso levou sobre si toda a carga de castigo que que seria direcionada a nós, né? Ele abriu mão da sua posição. E assim deve ser na relação da igreja, né? Aqueles que são mais fortes na fé, né,
devem se colocar na posição dos mais fracos, né? Suportando esse comportamento dos mais fracos, né? Evitando atitudes, né, que visem unicamente o próprio agrado. Muitas vezes dá trabalho, né? As pessoas já têm a sua fé firmemente estabelecida, né? Elas conhecem muito mais da palavra de Deus, elas têm muito menos dúvidas sobre aquilo que pode, que não pode, como agir, e, no entanto, elas acabam tendo que conviver com pessoas, né, que são mais fracas na fé, né? E acabam tendo que suportar, né, essas pessoas com as suas dúvidas, com seus questionamentos, com seus erros, né? E devem fazer isso como expressão do amor, né? Citando, né, tendo Jesus como exemplo, né? E por fim, né, só para deixar bem claro, né, que o ensino não é a respeito da socialização dos bens, né? Tudo aquilo que nós falamos anteriormente, né, de que o cristão deve socorrer os mais fracos, que o povo de Deus foi orientado a não refazer, não fazer novamente a rebusca, né, de voltar colhendo a produção que havia ficado para trás, que ele não deveria colher nos cantos, né, que aquilo deveria ser deixado para os pobres, para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, né, para todos aqueles que não tivessem condições de produzir seu próprio alimento, né? Isso aí não é um ensino de que nós devemos socializar os nossos bens, ou seja, a gente não teria a propriedade deles. Na verdade, os bens continuam sendo nossos, né? Mas tendo em nós uma disposição de usá-los para abençoar a quem precisa, assim como Deus nos abençoou, né? E, por fim, a gente passa a ver agora, né, uma questão central do pensamento individualista, que é a perseguição da felicidade. Ou seja, tudo aquilo que o individualista faz, e tudo aquilo que ele age, ele está buscando esse fim, né, que é a felicidade, né, entendida aí, né, a satisfação de todos os seus planos, projetos, necessidades, tudo aquilo que agrade ao seu espírito, né? E essa perseguição da felicidade também ela é conflituosa com uma vida voltada ao serviço de Deus. Por quê? Porque o cristão não busca uma felicidade que não glorifica a Deus, né? A gente sabe que as Escrituras ensinam que nós vivemos para a glória de Deus. E nem sempre uma vida voltada para a glória de Deus vai nos trazer felicidade. Nós temos inúmeros relatos bíblicos, né, de que pessoas que viveram para a glória de Deus, e o que eles alcançaram com isso? Dor, perda, desconforto, né? O apóstolo Paulo, que nós falamos várias vezes. O próprio Paulo, dele, né? Então, falamos várias vezes dele aqui, né? Quanto mais ele era fiel na busca da glória de Deus, tanto mais ele sofria, né? E acabou pagando, né, com sua própria vida, né, a vida dedicada, né, ao serviço de Deus. Ou seja, então, esse pensamento individualista, né, que busca, e eu acho até que a expressão correta é essa mesmo, né, perseguição da felicidade, é muito mais do que uma mera uma ação, né? Realmente já chega a ser uma perseguição, né? Tudo aquilo que o individualista faz, né? Ele faz com vistas a esse objetivo, né? Que é de satisfazer a todos os seus desejos, né? De não deixar que nenhum dos seus desejos seja frustrado, né? Então ele persegue isso, né, em todas as suas ações, ainda que para isso ele tenha que passar por cima de tudo e de todos, né? E não deve ser assim com o cristão, né? E aí a gente poderia dizer, mas então o cristão não pode ter sonhos, ter projetos, ele não deve trabalhar com afinco para melhorar de vida, para
para crescer, para atingir algum objetivo de vida? Não é disso que nós estamos falando, né? É bíblico que cada um de nós deve trabalhar a terra e tirar dela seu fruto e sustentar sua vida, e trilhar seus planos a partir de seus esforços. Ou seja, não há nenhum ensino bíblico, né, de que o cristão não possa progredir na sua vida, de que ele não possa buscar, né, melhorar a sua vida, de que ele não possa ter um projeto de vida que o leve a uma situação melhor. Não é disso que nós estamos falando, né? Até porque a gente pode relembrar uma outra passagem bíblica, né, que diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Não é o fruto do trabalho correto, honesto, né? É Deus que criou esse método de relacionamento com as coisas, desde o Éden, né, e mesmo depois da queda. Ou seja, Deus deixou a terra, deixou os projetos, deixou as ações para nós. Não há nenhuma contraindicação da palavra de Deus para que o homem busque progredir, ainda que seja financeiramente, né? Deus deixou a terra para que, usando o exemplo da terra, porque era é a questão que a Bíblia trata, né? Na época em que a Bíblia foi escrita, nós ainda não tínhamos esses métodos de produção que nós temos hoje, né? Então, a ideia que as pessoas poderiam entender de melhorar de vida é no seu trato com a terra. Por isso é que a Bíblia fala tanto, né, de explorar a terra e dela tirar o seu fruto, né? E a gente tem que fazer a contextualização dessa mensagem para os nossos dias, né? E lembrando, né, o que diz lá o Salmo 104, né? O que ele nos diz sobre a perseguição à felicidade, né? Tudo aquilo que nós temos, que nós alcançamos, melhor dizendo, né, são dadas por Deus, né? Então, quando a gente fala, eu consegui isso, eu alcancei aquilo, né, na verdade, a gente está tirando de Deus, né, a titularidade de tudo aquilo, né? A origem de todas as bênçãos, de todos os frutos que nós conseguimos extrair do nosso trabalho. Só para a gente dar uma olhadinha no que o Salmo 104 diz, né? Eu destaquei aí, ó, se vocês conseguirem acompanhar, a partir do versículo 13, né, para a gente poder fazer a contextualização aqui para o nosso estudo, né? O que diz lá, né? Falando de Deus. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Deus faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. Onde as aves se aninham, quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgios para os coelhos. Designou a lua para as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Deus ordena a escuridão e faz a noite, na qual saem todos os animais da selva. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. E olha só o que está destacado aí, né? Todos esperam de ti que lhe des o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Porém, se escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará
nas suas obras. Ou seja, tudo aquilo que nós alcançamos, né, alcançamos porque é Deus que nos concede, né? É Deus que permite que nós executemos o nosso trabalho, que a terra produza aquilo que tem que produzir. Se ele não quiser que ela produza, ela não vai produzir, né? Então, toda a nossa ação depende, né, da ação de Deus, né? Nós não estamos aqui simplesmente cuidando do que é nosso, mas vivendo para a satisfação daquele que nos chamou para sermos despenseiros da sua palavra. Ou seja, o homem não está aqui na Terra simplesmente para alcançar a sua felicidade, né? É o que está logo em seguida aí, né? O chamado do Evangelho não é um chamado para o sucesso pessoal. Quando Deus nos chama, Ele não nos chama para nos enriquecer, nos glorificar, né? Mas para evidenciarmos o sucesso da obra da graça de Deus, de modo que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu, né? A glória de Deus manifesta-se no amor a Ele e ao próximo. Ou seja, o cristão não vive na perseguição de uma felicidade, né? Ele vive na busca, né, de glorificar ao seu Criador. E como que a gente faz isso, né? Manifestando, né, nosso amor a Ele e ao próximo. É disso que deve ser o objetivo de vida do cristão. Lá em Mateus 5,16 está especificado isso, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, quando o cristão se comporta de acordo com a palavra de Deus, né, não é a glória dele que as pessoas vão ver, né? Nós estamos glorificando a Deus, né? O nosso testemunho, quando é correto, quando é correspondente à vontade de Deus, ao ensino de Deus, né, não somos nós que recebemos a glória, ela vai para Deus, né? É assim que tem que ser a busca do cristão, né? Não por felicidade, mas pela glória de Deus, né? E assim eu caminho já para a conclusão, né? Dizendo o seguinte, né? Que os conceitos, os comportamentos e a forma de relacionamento de uma pessoa individualista não está em conformidade com a vontade de Deus, né? Nós temos que tomar os princípios da Escritura como única regra de fé e prática, né? E confrontar toda e qualquer visão, ideologia ou filosofia com os princípios bíblicos. Ou seja, né, esse pensamento individualista, ele tem que ser excluído de nossa forma de vida, né? Não é compatível com o projeto, né, com os princípios que estão expostos na palavra de Deus, né? E assim eu só concluindo então para encerrar, né, essa aplicação, né? Nós temos sido mais individualistas ou bíblicos em nossos sonhos e projetos de vida? Ou seja, o que nós temos, como nós temos guiado, né, a nossa vida em nossos sonhos e projetos de vida? Nós temos sido individualistas, né, a ponto de fazer tudo para alcançar o nosso sucesso, né, a nossa meta, o nosso sonho, o nosso projeto, ou a gente tem sido mais preocupados em executar os planos de Deus, né, em buscar a glória de Deus, né? E por fim, né, que ajuste nós podemos fazer em nossos conceitos e planos de ação para submetermos os nossos sonhos de carreira, os nossos sonhos financeiros, os nossos sonhos pessoais e qualquer outro tipo de projeto de vida à glória de Deus, né? Lembrando que não há nenhum erro em a gente projetar
alguma coisa para a nossa vida, né? Não tem nada de errado a gente almejar uma carreira melhor, a gente almejar um sucesso financeiro, uma busca de maiores ganhos, né? Desde que a gente consiga compatibilizar ou executar esses projetos, né, em conformidade com o nosso dever de glorificar ao nosso Deus, né? E com isso eu encerro a exposição de hoje, né? E queria abrir aí a palavra para vocês, né, para a gente poder debater alguma coisa a respeito disso, né? Porque esses estudos que nós estamos fazendo aí ao longo já de 8 domingos, né? Eles visam exatamente isso, né? É a gente debater essas ideias, porque muitas vezes ninguém tem a pretensão de ser o dono da verdade, né? A gente precisa discutir, conversar, né? Colocar os nossos pensamentos, até para a gente poder, ainda que não esteja tão correto, né? Às vezes até o nosso erro acaba edificando alguém, né? Pela oportunidade que a gente tem de debater, de conhecer melhor um pouco mais a palavra de Deus, né? E esse pensamento individualista, ele tem sido uma coisa muito presente, né? Acho que na vida de todos nós, né? Eu falo por mim porque muitas vezes a gente acaba indo com sede demais na busca dos nossos projetos de vida, né? E a gente acaba deixando, né, o lado de Deus em segundo plano. É verdade. A hora que eu vi o título, eu ainda pensei assim, eu não sou individualista, na hora, assim, né? No decorrer da lição e tudo, eu fui pensando como eu sou individualista. Como muitas vezes eu estou aqui no meu cantinho, em casa, confortável, sentado no meu sofá, penso assim, nossa, eu poderia fazer isso e isso, né? Vamos supor agora aí, essa campanha que nós estamos fazendo pela Missão Vida, né? Aí eu pensei, mas, gente, eu vou me envolver nisso, dá tanto trabalho, ficar pedindo, indo lá. Eu estava sendo individualista, querendo ficar no meu cantinho acomodadinha, não me preocupando com o outro. Então, eu fui chegando a conclusão, como nós somos individualistas, e nós temos que entender isso e pedir perdão a Deus e pedir a Deus para nos ajudar, porque nós somos muito individualistas. Viu, Marcelo? Cheguei a essa conclusão. E mais, viu, Maria Lúcia? A gente muitas vezes tem até algumas desculpas que são bastante razoáveis, né? Exatamente. A gente começa a pensar... A pandemia foi uma, né? Tudo a gente está pondo culpa da pandemia. Mas a pandemia não permite. Mas a pandemia não permite. Sim, né? As pessoas, né? Hoje em dia, por exemplo, nos relacionamentos, né? E até depois... Quero café. Compartilhar aí, né? E está sendo individualista, só ele que está tomando, né? A hora que ela começou a falar que estava sendo individualista, eu achei, às vezes ela vai falar, vou terminar, fazer uma lasanha e chamar meu genro para almoçar. Então, e o genro só estava pensando nele, ó, que ele explorando a sogra, né? Tá vendo? Olha só que coisa, né? A mesma coisa a sogra pode ter pensado. Quem sabe ele aprendeu alguma coisa da lição, né? Mas então, hoje em dia a gente tem, por exemplo, né, nos relacionamentos, né, que é uma questão que a gente poderia, uma aplicação que a gente pode trazer muito claramente, né? Por que a gente vê tantos casamentos sendo desfeitos? Né? É porque a pessoa não abre mão de algumas posições, né? Não abre mão, às vezes é até legítimo, né? Eu preciso trabalhar mais porque eu preciso, né, encontrar uma forma de quitar as dívidas, de ter um padrão de vida melhor, eu preciso dar um padrão de vida melhor para os meus filhos, e aí começa naquela loucura, começa sabe, só pensar em trabalho, só viver por conta de trabalho, e vai deixando, né, as outras partes da vida, né? A primeira coisa que se perde, muitas vezes, e aqui não estou criticando ninguém, é mais assim uma experiência que a gente vai acumulando ao longo da vida, né? A primeira coisa é, muitas vezes, deixar a igreja de lado. Exatamente. Né? E, às vezes, chega ao ponto, né, até de deixar
o relacionamento familiar. Né? A gente já viu isso em muitos e muitos filmes. Né? Isso aí é uma coisa que não é só na igreja que se discute isso, não. Né? Uma coisa é tão séria, né, que até lá fora no mundo, né, os psicólogos trabalham muito com isso. Né? As pessoas acabam investindo demais na carreira. Por quê? Né? Qual é a desculpa? Porque eu tenho um projeto de vida. Né? Eu tenho um projeto de vida. Né? Então, tudo o mais está condicionado a não interferir nesse projeto de vida. Né? E aí, tudo o mais passa a ser mero figurante, né? Ter uma participação secundária. Né? Se vai atrapalhar o meu projeto de vida, eu abro mão disso, fica para trás. Né? Aí a pessoa se afasta da igreja, a pessoa se afasta da família, às vezes se afasta dos filhos. Né? Quantas pessoas aí falam, né? Todo mundo aqui deve ter uma experiência disso, né? Eu não vi meus filhos crescerem. Né? Eu falo isso porque isso deve ser uma coisa horrível, né? Uma das poucas coisas que eu não errei, eu passei muito tempo com os meus filhos. Mas eu também tenho essa sensação de que eu não os vi crescer, né? Que passou muito rápido, né? E aí eu fico pensando, imagina aquelas pessoas que acabam abrindo mão, né, das coisas, do tempo de convívio, para investir no seu sucesso pessoal, seja trabalhando até altas horas, seja estudando até uma idade mais avançada, né, enquanto tem os filhos, acaba fazendo faculdade, tudo ao mesmo tempo. Né? Como é que fica isso? Né? Então, assim, realmente, todos nós enfrentamos essa dificuldade. Né? Essa questão, em algum momento, em uma fase ou outra da nossa vida, a gente acaba sendo muito individualista, né? E acaba sendo incentivado por esse pensamento, né? Porque a gente tem esse direito, né? É o meu sonho, é o meu projeto, né? É a minha vida, né? Eu tenho que alcançar os meus objetivos. Quando a gente não para e pensa, né? Qual é o grande objetivo da nossa vida? Né? Qual deve ser o objetivo principal? Né? Isso é muito complicado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, eu vou, só para encerrar, que já é quase meio-dia, eu vou só compartilhar com vocês aqui um texto do C.S. Lewis, que ele fala exatamente alguma coisa sobre isso que nós estudamos aqui. Ele diz o seguinte: há 3 tipos de pessoas no mundo. A primeira delas é composta por aqueles que vivem apenas por amor de si e do próprio prazer, para as quais a humanidade e a natureza não passam de matéria-prima a ser modelada segundo melhor lhe sirva. Ou seja, é o individualista clássico, né? Tudo está, né, preparado ou objetivando a sua satisfação. Na segunda classe estão aquelas pessoas que reconhecem algum tipo de reivindicação superior a si. Ou seja, a pessoa tem a noção de que existe alguma coisa além dela. A vontade de Deus, o imperativo categórico ou o bem da sociedade. E, honestamente, procuram limitar sua busca nos confins do que lhe é permitido. São pessoas que tentam, o quanto possível, sujeitar-se às reivindicações mais elevadas, ou seja, né, aquelas pessoas que até tentam se submeter à vontade de Deus, né, de colocar Deus em como objetivo de vida, né? Como homens que pagam impostos. Contudo, também esperam, como qualquer outro contribuinte, que aquilo que lhes sobra seja o suficiente para dar continuidade à vida. Sua vida está dividida, como a de um soldado ou a de um jovem estudante, em tempos de desfile e fora de desfile, de escola e fora de escola.
né? Ou seja, são aquelas pessoas que tentam fazer os seus projetos e, ao mesmo tempo, atender à vontade de Deus. Mas tem uma terceira pessoa. Contudo, a terceira classe de pessoas é composta por aquelas pessoas que, como o apóstolo Paulo, podem dizer: para mim, o viver é Cristo. Pessoas dessa categoria se livraram da prática cansativa de ajustar reivindicações rivais entre o eu e Deus, pelo simples expediente de rejeitarem toda e qualquer reivindicação do eu. A velha e egoísta vontade foi invertida, recondicionada e transformada em algo novo. A vontade de Cristo não limita mais a vontade dessas pessoas, antes, é a vontade delas. Por pertencerem a Cristo, tudo o que ele tem também lhes pertence, pois elas são dele. E o texto até continua, né? Um texto bem curtinho, bem interessante, né? Mas é isso, né? A gente, em qual dessas situações nós nos encaixamos, né? Naqueles que pensam que tudo está ali só para atingir o nosso objetivo, né? Ou, né, como eu penso que está a maioria das pessoas, né, pelo menos do nosso meio, né, que tenta aqui ficar se equilibrando entre a minha vontade e a vontade de Deus, né? Ou esse terceiro grupo aqui, né, que não tem mais vontade, porque toda a sua vontade está, né, entregue a Jesus Cristo, né? O viver é Cristo, né? Esse deve ser o nosso objetivo, né? Pouquíssimas pessoas alcançam esse terceiro, né, meio de vida, né? E aí lá no finalzinho do texto, né, ele fala, né, que a guerra, a tribulação e então a velhice nos privam de todas as coisas que nós estávamos buscando, uma por uma, em que o eu natural esperava a sua formação. Mendigar é a nossa única sabedoria, e, ao final, a necessidade facilita a nossa mendicância. E aqui, né, o que eu acho que é mais, mesmo nessa condição, né, quando a gente está lá, né, buscando tanto a nossa vontade, fazer a nossa vontade como a vontade de Deus, né, mesmo nessa condição, a misericórdia de Deus nos receberá, né? Ou seja, né, Deus consegue superar até mesmo essas nossas falhas, né? Não que isso nos sirva de consolo, serve sim de consolo, né? Porque, graças a Deus, né, ele olha para as nossas falhas por meio dos merecimentos de Cristo, né? Mas que a gente consiga alcançar esse terceiro método de vida, né, em que viver é Cristo, né, em que a gente consegue alcançar um estágio de desenvolvimento espiritual tão elevado que a gente consiga abrir mão dos nossos planos, né, e fazer da vontade de Deus o nosso objetivo de vida, né? Eu confesso que estou muito longe disso, né? E isso tem sido uma das coisas que mais me aflige na vida, né, de não conseguir me desgarrar dos meus projetos, dos meus planos, né, para colocar, né, para viver entregue nas mãos de Deus, né, entregar tudo a Ele, né, e até, não sei se é até uma heresia o que eu vou falar, mas surfar na onda de Deus, né, me entregar né, e seguir a onda que Ele coloca na minha vida, né, sem projetos, sem eu, sem sonhos, sem desejos, né, isso tem sido... eu confesso que esse é o meu objetivo de vida, mas parece que a cada dia, né, eu vejo ele ficar mais longe, mais distante, né? E isso traz uma angústia muito grande, né? Porque a gente tem é isso que me consola, né? O fato de me deixar angustiado, né? E eu também tirei essa lição desse livro aqui, né? Que eu estou lendo, né? Só o fato da gente ficar angustiado de não conseguir executar os planos de Deus, já nos serve de consolo, né? Porque é sinal de que nós estamos, pelo menos, tentando,
né? E eu sinto isso, né? Eu me consolo nisso, né? De que eu me sinto mal ao perceber que cada dia parece que eu estou mais distante desse projeto de Deus, né? A vida da gente acaba impondo muitas e muitas obrigações, muitos e muitos compromissos que a gente acaba querendo resolver tudo sozinho, né? E sem conseguir descansar na providência de Deus, né? Como a gente leu lá no Salmo 104, se ele não der, né, em vão a gente vai conseguir fazer ou alcançar qualquer coisa, né? Mas eu espero que a gente consiga tirar alguma lição disso, dessa aula de hoje para a nossa vida, né? Que Deus possa permitir que o seu Espírito Santo esteja trabalhando essa lição na nossa vida, né? Fazendo que as poucas as palavras aqui, às vezes, conturbadas que eu falei, mas que elas possam produzir alguma modificação na nossa vida, né? De alguma reflexão na nossa vida para que a gente consiga nos manter nos caminhos de Deus.